Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da aula 4. Nós discutimos na primeira parte a precificação de alguns títulos pré-fixados, né? Com e sem cupom. E nós também discutimos a precificação de um pós-fixado sem cupom, que era a antiga LFT, hoje chamada de Tesouro Selic. Perfeito, nós vamos dar continuidade então na discussão dos pós-fixados, só que agora aqueles que são indexados ao IPCA, ok? Nós vamos ver a versão sem cupom e a versão com cupom. Então, vamos pegar lá o material da aula. Bom, nós tínhamos parado aqui, né, na última parte, na formação de preço da letra financeira do Tesouro, hoje chamada Tesouro Selic. E agora vamos dar continuidade aí na formação de preço do Tesouro IPCA, sem cupom, sem juros semestrais, antiga NTNB principal, tá? Por que eu gosto de trazer os nomes antigos? Porque muitos materiais ainda trazem, então acho legal vocês terem em mente qual era o nome. Vocês vão ver que a fórmula dela é muito parecida com a do Tesouro Selic, né? O que está mudando aqui é o indexador. Antes a gente corrigia pela Selic diária acumulada. Agora nós vamos corrigir pelo IPCA entre o período da data em que o título foi criado e o momento em que ele é comprado. Lembra que eu comentei com vocês, quando o título é emitido ele vale R$1.000? Pois é, isso continua mantendo aqui nos títulos corrigidos pelo IPCA, tá? Ele vai valer R$1.000 na data que ele foi criado e ele vai sendo corrigido pela inflação até a data em que ele é comprado. Eu fiz um esquema aqui, vamos lá para o esquema. De como que seria o exemplo de uma NTNB principal, ou seja, esse Tesouro IPCA sem cupom. No dia que ele é comprado, no dia que ele é emitido, perdão, que foi em 15/7/2000, ele é um título que valia R$1.000, tá? Aí vamos supor que o investidor precisasse liquidar ele em 1/12/2011. Então, ele tivesse interesse em comprar esse título em 1/12/2011. Nós vamos corrigir o valor do título de R$1.000 pela taxa do IPCA acumulado. Então, olha só lá no slide. Vamos para o exemplo. Um investidor pretende adquirir uma NTNB principal que esteja oferecendo no momento da compra um retorno de 5,17% ao ano, além da correção do IPCA. Então, o que acontece com esses papéis que são corrigidos pelo IPCA? Eles não podem te oferecer só o IPCA, porque senão eles não vão ter negócio, né? Tem momentos que a poupança fica abaixo da inflação, em termos de rentabilidade? Tem, como a gente tem vivido agora. Mas também tem momentos que ela fica acima. Então, imagina num cenário em que a poupança está acima da inflação, se alguém ia querer comprar um título do governo que pagasse só a inflação. Não ia, né? Consequentemente, o que a gente vai fazer? A gente tem que jogar essa precificação, essa taxa fixa na fórmula de precificação. Porque, na verdade, a gente não está ganhando só a inflação, a gente está ganhando a inflação mais alguma coisa, tá? Então, esse é um título que foi criado em 15/7/2000. Ele foi comprado pelo investidor em 1/12/2011 e o valor da inflação acumulada entre a data que ele foi criada e a liquidação foi de 109,70%. Então, o que a gente vai fazer? Como esses títulos pós-fixados valem R$1.000 na data que eles são criados, nós vamos corrigir o papel pela inflação acumulada. Vamos voltar lá no esquema. Estamos corrigindo aqui. Então, como era 109,70%, divido por 100, somo 1, né? Então, dá 1 mais 1,0970.
e chego aí no valor nominal acumulado de R$ 2.097,58. É o que o papel vale em termos de correção da inflação. Se o investidor comprasse esse título por esse valor e resgatasse na data do resgate, né, que era de... Peraí, deixa eu voltar lá só para dar uma olhadinha. 15/5/2015. Então, se ele resgatasse em 15/5/2015, esse valor corrigido pelo IPCA, o que ia acontecer? Ele ia ganhar só a inflação. Então, um investidor não pode comprar o papel apenas por esse valor. Nós temos que fazer um ajuste na fórmula do preço, tá? A gente precisa achar a cotação do papel. Então, vamos lá agora para o nosso exemplo. Vamos achar a cotação do papel e descobrir o preço real que o investidor vai ter que pagar nesse título aqui para ele ganhar lá a taxa de 5,17% mais a inflação. Ok? Então, vamos lá para o slide. Bom, então nós vimos que o valor corrigido do título na data da compra é R$ 2.097,58. Entre a data da compra e o vencimento do título, nós temos 846 dias úteis, já subtraído um dia. Então, vamos calcular a cotação. Eu quero ganhar 5,71% mais o IPCA. Então, vamos calcular o desconto que eu tenho que ter nesse preço, porque senão eu só ganho a inflação acumulada entre a data da compra e o vencimento, tá? Então, 100% sobre 1 mais a taxa fixa que eu quero ganhar, elevado a 846 sobre 252, porque tem 846 dias úteis entre o vencimento e a compra. 84,4317%. Então, eu tenho que pagar, na verdade, 84,4% desse valor. 1.771,02. É esse o preço que eu vou pagar. De onde sai? Então, a rentabilidade de 5,71? A rentabilidade de 5,71 sai do fato de eu pagar 1.771,02, mais resgatar 2.097,58, corrigido pela inflação entre a data da compra e o vencimento. Ok? Essa que é a ideia. Todos esses títulos de NTN-Bs, esses tesouro IPCA, eles têm que ser oferecidos com deságio. Nesse caso, quando a gente fala de compra de um título sem cupom, tá? Essa NTN-B principal, ou seja, o título que é corrigido pelo IPCA e não paga cupom. Se ele não for oferecido com desconto no preço, ou seja, com deságio, automaticamente o investidor não vai querer comprar só para ganhar inflação. Então, esses títulos aqui sempre são oferecidos com desconto no preço para poder dar a taxa fixa mais a inflação. Combinado? Por quê? Porque você vai receber os juros e o principal lá no final, só no vencimento. Deixa eu voltar aqui. Vamos falar agora dos títulos que pagam cupom, que são as NTN-Bs com cupom, ou Tesouro IPCA com cupom. Então, o que acontece? É a mesma lógica do título Tesouro IPCA. A única diferença é que agora nós temos que descontar os valores dos cupons também, tá? Só que tem um detalhe básico, né? Nós não sabemos o valor dos cupons ao certo. Por quê? Quando a gente está falando de título pré-fixado, basta multiplicar a taxa do cupom por 1.000, que eu sei o valor do cupom. Né? A cupom semestral vezes 1.000, eu sei exatamente o valor financeiro do cupom. Só que nesses títulos pós-fixados, os cupons eles são corrigidos pelo IPCA também. E como entre a data da compra e a data do vencimento eu não sei o valor do IPCA, né? Na verdade, fora do meu controle, eu não tenho como arbitrar os valores exatos de cupons que eu vou receber para calcular o preço. Não tem jeito. Ninguém consegue saber no futuro com precisão.
Então, meu povo, o que a gente tem que fazer? Usar uma fórmula adaptada. Nesse ponto, eu acho que o governo foi muito inteligente na hora de montar essa fórmula de descontos de cupons para títulos que são pós-fixados. Nós não vamos mais trabalhar com o valor financeiro do cupom, tipo X reais. Nós vamos trabalhar com os valores em percentual do cupom. Então, olha só que interessante. Quando eu voltar lá na minha fórmula do IPCA com cupom ou juros semestrais, o que vocês vão observar é que a primeira parte é igualzinha a todos os títulos pós-fixados. Nós temos que corrigir o valor de R$1.000 pelo indexador acumulado entre a data de criação do título e a data da compra, porque esse indexador a gente conhece, já passou, tá? Mas a fórmula de cotação, ela não está incluindo hora nenhuma IPCA futuro, porque não dá para saber. E nem valor financeiro do cupom, porque também não dá para saber. Esse título, ele é um título que sempre vai pagar 6% ao ano de cupom em termos semestrais. É a característica dele. Ele tem essa característica desde quando ele foi criado. Consequentemente, eu sei a taxa do cupom, mas eu não tenho como saber o valor financeiro do cupom, porque não é mais em cima de R$1.000. É R$1.000, corrigido pelo IPCA entre a data da compra e o vencimento do primeiro cupom, IPCA entre a data da compra e o vencimento do segundo cupom e assim sucessivamente. Então, qual foi a grande sacada? Não vamos colocar multiplicado por R$1.000 vezes IPCA futuro. Vamos descontar apenas o valor percentual da taxa do cupom. Então, ao invés de a gente falar que é 6% de alguma coisa, 6% de 1.000 vezes IPCA futuro, a gente vai falar que a nossa taxa descontada é 6%. 6% de quê? De alguma coisa que eu vou receber lá no futuro. Na verdade, não é exatamente 6%, porque a gente tem que transformar isso aqui para a taxa semestral, tá? E aí, quanto que você vai resgatar no futuro? Não sei, é 100% de alguma coisa também, que eu não sei quanto é. Vocês podem observar que em todas as fórmulas pós-fixadas, a cotação sempre é 100% de alguma coisa que eu não sei quanto é, tá vendo? No caso da NTNB principal, no caso da LFT, é sempre 100% de alguma coisa do futuro. Como a gente não sabe quanto que é alguma coisa do futuro, vamos só descontar o 100%. Essa que é a grande lógica. Tá? Então, aqui também a gente está contando os 6% que a gente vai transformar em taxa semestral. E 100% de alguma coisa que eu vou receber no futuro. Então, olha só esse exemplo aqui. Um investidor pretende adquirir uma NTNB que esteja oferecendo no momento da compra um retorno de 12% ao ano, além da taxa de correção do IPCA. Calcule o PU dessa NTNB supondo as seguintes informações: taxa de cupom de 6% ao ano, data da criação do título 1/9/2015, data da compra 1/3/2017, vencimento em 1/3/2019, IPCA acumulado entre a data da criação e a data da compra é de 10,5%. Então, olha só que interessante. Em todas as fórmulas do Tesouro, sempre a gente tem a taxa que o investidor quer ganhar, a taxa efetiva, tá? Aí eu já discuti isso com vocês. Se vocês forem investidores institucionais, ou seja, pessoa jurídica, vocês têm como arbitrar essa taxa que vocês querem ganhar. Vocês podem não levar, mas tem, aí vocês entram num leilão. Mas pessoa física, infelizmente, isso não está no seu controle. Essa taxa já é calculada e já é dada para você e você aceita ou não. Mas nas nossas contas a gente está fazendo como se você fosse uma pessoa jurídica mesmo, que pudesse arbitrar essa taxa e pudesse calcular o preço, né? Então aqui o investidor ele acha que 6% ao ano mais IPCA está muito pouco para ele comprar esse papel. O que ele vai fazer? Ele vai requerer 12% ao ano mais IPCA. Então nós temos que ajustar isso na fórmula.
Onde que a gente coloca sempre as taxas que o investidor quer ganhar? No denominador da fórmula, que é essa taxa aqui, ok? Essa é sempre a taxa que o investidor quer ganhar. Vai ser a taxa efetiva que o papel está te pagando. É ela que a gente precisa colocar, além da taxa do cupom, para chegar na fórmula do preço. Combinado? Então, vamos lá. Vamos montar primeiro o esquema dessa operação? Como que isso seria feito? Primeira coisa, então, é calcular o valor nominal atualizado. Eu sei que entre a data da emissão do papel e a data da compra, eu tenho 10,5% de IPCA acumulado. Então, eu divido por 100 e somo 1. Esse 1 aqui é para a gente conseguir operacionalizar a função, tá? Então, o valor nominal atualizado é R$ 1.105. Ok. Já falei isso com vocês. Se o investidor pagasse só isso aqui, a gente não teria como ter o ganho dos 6%, nem calcular o ganho efetivo. Se ele pagasse isso aqui, resgatasse isso aqui, no final ele ia ganhar só a inflação. Mas nós também temos que contabilizar agora os cupons, um eventual deságio que o papel possa sofrer também, né? Ou seja, o investidor quer ganhar mais que o cupom, então a gente tem que dar um desconto no preço. Então, nós temos que partir para a fórmula da cotação percentual, ok? Que é essa formulinha aqui, um pouquinho maior. Não se deprimam que vai ter um exercício na lista para vocês calcularem isso aqui direitinho. Bom, nós sabemos, né, que entre a data da compra e o primeiro cupom tem 127 dias úteis, o segundo cupom 254 dias úteis, o terceiro 379 e o quarto 505, ok? Vamos transformar a taxa anual em semestral, chegar a 2,956% ao semestre. Então, vamos lá. Cálculo da cotação percentual. Vamos pegar, eu já sei que o cupom semestral é esse, 2,956, estou jogando na fórmula. Preciso descontar cada cupom, né, a taxa que eu quero ganhar, que é 12%. Essa taxa, eu já comentei com vocês, vocês não precisam transformar a taxa de baixo em semestral, porque ela já está sendo aqui ajustada pelos dias úteis sobre 252. Então, ela já está sendo calculada a taxa proporcional ao semestre aqui embaixo, ok? E aí eu vou chegar em 89,9616% de desconto que tem que ter. Olha só, observem que o último cupom, o desconto do último cupom, coincide com também o desconto do principal, que é 100%. E, de novo, a gente está colocando os valores percentuais das taxas, porque a gente não sabe o valor nominal atualizado do futuro por desconhecer o IPCA do futuro, ok? Então, se o investidor quer ganhar 12% ao ano mais IPCA, ele tem que pagar 89,96% de 1.105, R$ 994,7. Pagando R$ 994,07 e resgatando os cupons de 2,956% em cima dos 1.105 e resgatando no final do vencimento 1.105 corrigido pelo IPCA acumulado da data da compra até o resgate, ele vai chegar nesses 12% ao ano mais a inflação, ok? Eu fiz um esquema aqui, eu gosto muito de esquema para estudar, então esses são os meus esquemas mesmo que eu passo no quadro, por isso que a letra tá bonita desse jeito. Vamos lá. No esquemazinho, eu montei para vocês mais ou menos a lógica do exercício aqui embaixo, olha. Tô descontando, tô corrigindo os 1.000, né, pelo IPCA, acumulado entre a data da liquidação, da criação e compra do título. Tô descontando cada cupom ao valor presente e tô descontando o principal mais o último cupom também, ok? Aí, o que o investidor resgata? 1.105 acumulado, né, vezes o IPCA acumulado entre 1/3/2019 e 1/3/2017, e ele vai recebendo 2,956% desses 1.105 corrigidos pelo IPCA entre a data da compra e o primeiro cupom. Depois ele recebe 1.105 corrigido pelo IPCA entre a data da compra
e o segundo cupom vezes 2,956%. E assim sucessivamente, ok? Vamos ver como identificar esses... na verdade, antes de entrar na identificação, tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Aí daqui a pouco a gente vai lá para a função dos leilões, para os quadros de leilões desses títulos, para vocês entenderem. Uma coisa que vocês têm que ter em mente: toda vez que a taxa que o investidor quer ganhar, que é esse caso aqui, for maior que a taxa de cupom que o título paga, que é esse caso aqui, o investidor tem que ganhar Bom, eu vou retomar daqui. Antes de passar desse esquema aqui para os quadros dos leilões do Tesouro, eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui em relação a esses títulos das NTNBs, ok? Com cupom. No caso do Tesouro IPCA com cupom, antiga NTNB com cupom, se você tem 3 situações que o papel pode ser negociado: ágio, deságio e ao par, tá? Se o preço do título for igual ao valor nominal atualizado, o preço que o investidor está pagando foi igual ao valor nominal atualizado, o título está ao par, cotação é de 100% e ele recebe 6% ao ano mais IPCA acumulado entre a data da compra e o resgate. Então, estou pagando exatamente o valor nominal atualizado, beleza. Nesse caso aqui, você está recebendo 6% ao ano mais IPCA. A taxa de retorno que você quer ganhar, que naquele exemplo anterior que a gente viu era 12%, ela teria que ser exatamente de 6%. Então, se o investidor quer ganhar 6% e eu estou recebendo 6%, a gente tem um título ao par, tá? Então, 2 formas de ver. Se o preço que você vai pagar for igual ao valor nominal atualizado 1, ou se a taxa de retorno que o investidor quer exatamente igual a 6% ao ano. Se tiver o título nesse caso, ele está ao par. Se acontecer, e consequentemente, né, gente, a cotação é de 100%. Se acontecer do preço do título ser menor que o valor nominal atualizado, como no nosso exemplo que a gente acabou de discutir, o investidor ele ia pagar menos do que o valor nominal atualizado para ter o título. Nesse caso, o título está com desconto para o investidor. Por quê? Porque ele quer ganhar 12% e o cupom é de 6%. Então, tem que ser oferecido um desconto no preço para dar esses 6% adicionais. Nesse caso, o título está com deságio, o comprador recebe mais de 6% ao ano, mais o IPCA acumulado entre a data da compra e o resgate. Nesse caso, a taxa efetiva fixa é maior do que o cupom e a cotação é menor que 100%. Vamos retomar lá? O investidor quer ganhar 12, o papel paga 6. Então, a gente tem que comprar o título por um valor menor do que o valor nominal atualizado, que no nosso caso era de 1.105, e o investidor está comprando por 994, ok? E observe que a cotação também foi menor que 100%. Então, nesse caso, o título está com deságio. Uma outra situação que também pode acontecer é quando o título está com ágio para o vendedor. Então, o comprador recebe menos de 6% ao ano, mais IPCA acumulado entre a compra e o resgate. Consequentemente, ele vai pagar um preço maior que o valor nominal atualizado, tá? E a cotação vai ser maior que 100%. E, logicamente, a taxa que o título vai dar vai ser menor que 6% ao ano. Então, é aquele caso assim, é o que a gente está vivendo agora. Numa Selic de 2%, o governo não vai te dar 6% mais IPCA. Então, ele vai te oferecer esse título aqui com ágio. Ele vai te dar uma taxa efetiva muito menor que 6%. Ok? Vamos ver, então, como é que é essa lógica aqui. Lá na oferta, nos books de oferta do governo, vamos dar uma olhada?
Olha só que interessante. Em 2011, o que estava oferecendo nesses títulos das NTNBs, aquela sem cupom, ele estava pagando 6,61% mais IPCA. Essas aqui com cupom, que são essas sem esse título principal, ele estava pagando mais até do que o cupom. Olha, 6,41, 6,42, 6,60, com esses vencimentos aqui mais próximos. Nos vencimentos maiores, ele já estava oferecendo o título por um preço menor do que o cupom. Então, aqui em cima o título está com deságio, desconto para o investidor, porque ele está te dando mais que o cupom. E aqui embaixo está com ágio, ou seja, ganho para o vendedor, porque o título está te dando menos que o cupom de 6% ao ano. Ok? Então, aqui só dá para saber se está com ágio, deságio ou par, olhando se a taxa efetiva está maior ou menor que 6%. Aqui a gente não tem PU, não tem como comparar o PU com o valor nominal atualizado, não tem como saber a cotação percentual do título, apenas a taxa efetiva que o título está dando. Lembra que eu falei com vocês que essa coluna da taxa efetiva é como se fosse a TIR do papel? Bom, em 2018, a situação deu uma piorada porque a Selic já caiu. Olha só, mesmo nos títulos com prazo maior, 2035, ele está dando bem menos do que a taxa do cupom. Mas muitas pessoas que ainda tivessem esse título aqui nesse contexto de 2018, hoje ainda estariam muito bem, né? Porque tá difícil conseguir no mercado na renda fixa algo que dê 5,08 mais IPCA. Tá? Desculpa, peraí. Esses títulos sem os cupons, né, eles são, como eu disse para vocês, sempre oferecidos com deságio, porque se não tiver, o investidor só leva a inflação, tá? Então, aqui todos estão com ágio para o comprador, para o vendedor, e esses aqui sempre são oferecidos com deságio. Tem que ter o desconto, senão você não leva o papel, ok? Aí, em 2019, a situação ficou mais complicada ainda para o investidor, olha só. Esses aqui agora estão oferecendo uma taxa bem menor do que o cupom. Esse aqui está metade do que o cupom do título, tá? 2,93, 3,41, 3,57. Então tá meio puxado isso. E as NTNBs principais, ou seja, Tesouro IPCA sem cupom, também já caiu bem a taxa fixa. O que eu quero mostrar para vocês, nesses papéis especificamente? Lembra que eu comentei, se você pegar títulos de prazo mais longo e conseguir comprar quando a taxa de juros está alta e vender quando a taxa de juros está baixa, você pode fazer um ganho interessante? Pois é, vamos supor que o investidor tivesse comprado lá em... Vamos pegar essa aqui. Em 2011, ele compraria o título de... Vamos pegar esse com vencimento em 2035, que eu acho que é o mais comparável que a gente tem. Ele compraria o título por R$ 2.113, é o preço de compra, tá? Aí, em 2018, ele poderia vender esse título por R$ 3.458. Em 2019, ele poderia vender esse título por R$ 4.278,31. Apesar daqui estar para quem quer investir, vamos supor que a taxa para você vender para o governo fosse a mesma, tá? Porque aqui realmente eu não comprei a taxa de quem quer vender para o governo, mas assim, vamos supor que fosse próximo, porque também não é tão distante. Se você fizer a conta de 4.278,31 dividido por 2.113,68 e a gente está falando aí de 2011 para 2019, vamos colocar aí mais ou menos 8 anos, né? Elevado a 1 sobre 8, menos 1 vezes 100. Vamos ver quanto que vai dar isso.
Se vocês tivessem comprado o título em 2011 por 213,68 e vendido em 2019 por 4.278,31, vendido para o próprio governo, supondo que tivessem passado 8 anos, menos 1 vezes 100, vocês conseguiriam fazer uma taxa de rentabilidade de 9,21% ao ano. Nada mal. Não é a taxa líquida, mas é uma taxa bruta. A gente pode julgar aí um pouquinho de os tributos que a gente vai discutir daqui a pouco, mas não é uma taxa ruim, né? Pensa para um cenário de 2018, para um cenário de 2019, 2017. Então, assim, é o que eu falei com vocês. Isso aqui, se você conseguir fazer esse trade com o título do Tesouro, você pode ter uma rentabilidade bem razoável em relação a muitos outros tipos de aplicações financeiras disponíveis no mercado, até mesmo em relação à própria Bolsa de Valores. Lembra que eu comentei com vocês, deixa eu voltar lá, de um título em que você, de um exemplo lá de 2012, deixa eu ver, achar aqui. Será que eu não deixei? Peraí. Eu acho que tá na aula antiga. Tá na outra aula. Se vocês puderem resgatar lá na outra aula, vocês vão ver na aula 3, aquele exemplo que eu trouxe lá da revista Exame de 2012, do investidor que vendia em NTN-B no início do ano, comprava no início do ano e vendia no final, e aí fez aí mais uns 40 e poucos %. Isso aqui era basicamente arbitrar com essas taxas fixas da NTN-B, tá? Ou do Tesouro IPCA com juros semestrais, principalmente, ou com a taxa fixa do IPCA, Tesouro IPCA também, tá? Então, eu acho que é algo bem interessante de ser feito. Olha só, essa NTN-B principal aqui, se você tivesse comprado, você pegaria ela, vamos pegar de 2035 que ainda tem negócio. Você pagaria R$ 540,72 e vendesse aqui em 8/8/2019 por 1.872,55. Elevado a 1 sobre 8 menos 1 vezes 100, você conseguiria fazer uma rentabilidade de, deixa eu calcular aqui, 1.872,55, 540,72, (16,80% ao ano de rentabilidade. Mais ainda do que os títulos com cupons, tá vendo? Justamente porque como você não tem o recebimento parcial dos juros, nesse caso fica um trade mais interessante, porque é como se você estivesse replicando juros no próprio papel ao abrir mão de receber ele antecipadamente, né? Então, assim, é como se você estivesse alavancando essa questão das diferenças das taxas, de comprar na taxa alta. O que seria comprar na taxa alta? Pegar o título a 5,70 e vender na taxa baixa, ou seja, desfazer do título a 3,54. Fantástico, gente. Pensa bem. Usem isso para a vida de vocês, porque é muito bom. Entendeu? Começa a se atentar para os ciclos econômicos. Quando está vendo que a Selic está num topo bem alto, começa a acompanhar, ler mesmo o jornal, ler o boletim Focus, ver se vai começar a cair, começar o movimento de queda da Selic, né? Às vezes você não vai conseguir pegar na crista da onda, quando a Selic estiver no topo do topo, eu comprei o título.
às vezes não vai dar, você não vai conseguir pegar o topo da taxa de juros da NTN-B, mas pega ali no meio do caminho e tenta fazer o movimento inverso, né, de vender quando a taxa cair. Poxa, 16,80% no ano, se você não for um trader que vive para isso, não é fácil fazer na bolsa também, não. Conseguir manter a constância disso, né? Claro que tem ações que você compra que você consegue fazer um ganho excepcional de, sei lá, 50% no ano, tá? O problema é que você não consegue, um investidor tradicional que não vive disso, como é o nosso caso, você não consegue manter essa constância de 50% ao ano muito tempo. Às vezes você vai comprar, ter uma ação que te dá 50%, mas a outra caiu 30% na sua carteira. Acontece, né? Você tem que diversificar, porque nem sempre você vai acertar a ação que vai dar os 50%. Na verdade, na minha curta experiência aí de bolsa, que já deve somar uns 6, 7 anos, eu falo que é curta porque a gente está sempre aprendendo, né? Uma crise igual essa do coronavírus eu nunca tinha visto e o impacto disso na bolsa foi extraordinário. Extraordinariamente falando em termos de cair, né? Você não consegue acertar sempre a ação que vai subir muito. Alguns caras conseguem. O gestor do fundo Alaska Black, né, que é um dos queridinhos do mercado aí, o cara parece ser muito bom, mas você não é um gestor ainda. Você é uma pessoa normal que está tentando ganhar uma grana na bolsa para tentar, pelo menos no meu caso, envelhecer melhor. Então, conseguir aproveitar esses momentos dos ciclos econômicos de taxa básica de juros pode ser muito importante para você manter uma constância de rentabilidade interessante para o seu investimento e te dar a chance de pegar um percentual pequeno do seu capital e tradear na bolsa. E aí você pode fazer isso até com uma tranquilidade psicológica muito maior do que necessariamente pegar 50% do seu patrimônio, colocar lá e ficar sofrendo toda vez que a ação cair. Ah, bateu meu stop, subiu de novo. Jesus Cristo, e agora, né? Perdi o dinheiro e a ação subiu. A gente brinca que é tomar violinada na cabeça. Nossa, não pus o stop, o negócio derreteu. Caramba, a empresa está com problema de fraude no balanço. Meu Deus, o setor está indo para o espaço, a economia está indo para o espaço. Então, assim, conseguir fazer esse movimento na taxa da renda fixa é muito importante. E nós temos exercícios disso. Eu vou trazer na lista, vocês vão fazer a continha dos preços. Comecem a fazer esse acompanhamento para a vida de vocês mesmos do site Tesouro Direto, principalmente porque é uma opção de investimento com valor baixo que também você pode usufruir, né? O valor mínimo democratizou muito essa opção de investimento. Então, acho que vale a pena, sim, vocês terem um cuidado de começar a olhar isso com mais carinho, tá? Bom, vamos continuar aqui. Isso aqui eu já passei para vocês, né? A questão de existir essa taxa do mercado secundário. Acho que eu não passei, não. Eu passei um slide parecido, mas não foi exatamente isso. O que acontece? Esses títulos, quando eles são comprados por você, pessoa física, você desfaz isso com o próprio governo. Essa operação você vende para o próprio governo. Pessoa jurídica, eu comentei com vocês que eles tenham acesso à plataforma de negociação desses títulos entre si. Essa taxa aqui, que é a taxa indicativa, é a taxa média que esses títulos são negociados no mercado secundário. Por que isso é importante a gente conhecer? Porque esse mercado secundário de títulos públicos não vai te impactar se você for uma pessoa que compra direto do governo, do Tesouro. Mas vai impactar a sua vida se você for uma pessoa que compra títulos por fundos de investimento, tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado. Eu falo que investir na educação financeira é um investimento fantástico, porque quando você vai para fundos de investimento, você corre risco que nem você conhece. A verdade é essa.
Então, o primeiro risco que eu estou mostrando para vocês aí, em termos de negociação de títulos por fundos de investimento, são essas taxas indicativas, as taxas médias que os investidores negociam esses títulos no mercado. Vamos lá. Antes de eu chegar aqui nessa parte de tributação, eu quero mostrar para vocês, eu vou adiantar para o final e depois eu volto lá no começo, acho que vai ficar melhor. Como que funciona isso aqui? Quando você está comprado num título pelo site do Tesouro, você está marcando seu título a vencimento, tá? Ou seja, você recebe a rentabilidade como se você fosse negociar, como se você fosse manter o título até o final. Na verdade, eu vou até corrigir isso aqui. As corretoras te mostram marcando a mercado, como se você estivesse negociando no mercado secundário. Mas quando você vai levando o título até o vencimento, a rentabilidade que você recebe é a do vencimento. É aquela que está rolando ali. Ah, quanto que eu recebo a rentabilidade do mercado? Nesse caso que a gente acabou de falar, quando você vende para o próprio governo. Aí você, entre aspas, está executando seu título no mercado, só que é no mercado primário. Então, é outra coisa. A marcação a mercado é o mercado secundário. É quando os títulos são negociados, são precificados como se eles estivessem sendo vendidos para outra pessoa no mercado secundário hoje. Como que é feita essa precificação? Pelas taxas indicativas que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Ok? Por essas taxas aqui. Então, através dessas taxas é feita a precificação. Elas mudam o tempo inteiro, todos os dias, em função da oferta de compra e venda desses títulos no mercado secundário, ou seja, da oferta de compra e venda desses títulos entre pessoas jurídicas. Então, vamos lá. Como é que o título pode ser marcado a vencimento e a mercado? Vamos para um exemplo. Suponha que o investidor adquira uma LTN. Eu tenho o hábito de ser muito apegada à nomenclatura antiga, porque é com ela que eu trabalhei a vida inteira. Mas eu vou traduzir aqui. Letra de Tesouro Nacional é a nossa pré-fixada sem cupom. Tesouro pré-fixado sem cupom, que a gente já discutiu lá. Tá? Então, vamos supor que ele comprou em 13/5/2012 o título com vencimento em 13/7/2012. Então, ele, entre aspas, ficaria 45 dias úteis com esse papel, a uma taxa de 10% ao ano. Calcule a rentabilidade a mercado e a vencimento desse papel, sabendo que as taxas da Andima apresentaram o seguinte comportamento durante o período analisado. Então, olha só, são duas circunstâncias. Você comprando o título para ficar até o vencimento e você comprando o título como se fosse vender no mercado hoje, tá? As corretoras, quando vocês comprarem os títulos públicos por uma corretora, que só dá para fazer dessa forma, não aconselho ninguém a comprar por banco, apesar de que as taxas do banco hoje eu acho que eles nem cobram mais, acho que já se equipararam à corretora, então talvez até seja interessante, vale a pena olhar. Daqui a pouco eu vou falar dessas taxas. Enfim, quando você compra pela corretora, ela é obrigada a marcar o título, ou seja, precificar para você como se você fosse desfazer dele no mercado hoje, tá? Mas aquela taxa que vai aparecer para você de rentabilidade não necessariamente é a que você vai ter se levar até o vencimento. Aqui no nosso título pré, você ganha até o vencimento 10% ao ano. E é isso, se você for vender, se você for resgatar só no vencimento. Então, olha aqui, se eu levar o título até o vencimento, eu ganho quanto por dia? O preço dele, né, de compra. Aí passou um dia, no dia 14 a gente recalcula o preço de compra, mudando o quê? Não muda a taxa de desconto, tá vendo? Até o vencimento ela é 10%, mas muda a quantidade de dias úteis, de 45 para 44, tá? Então passou um dia só, beleza. Qual que é o novo preço? É 983,49,62. Se você fizer 983,49,62 dividido por 983,12,43, você vai ter a rentabilidade de um dia, menos 1 vezes 100, que é 0,03783, que é a mesma coisa de você pegar 1 mais 10% elevado a 1 sobre 45,
que é a taxa diária, né? Os 10% aí, 1 sobre 45 não, 1 sobre 252. Corrigindo, 0,03783% é a mesma coisa de você pegar 1 mais 10% elevado sobre 1 sobre 252 menos 1 vezes 100, que é exatamente 10% diarizado, tá? 10% ao ano diarizado dá 0,03783%. Então, essa aqui é a rentabilidade do título até o vencimento. Ótimo, se você ficar com papel até o vencimento, é ela que você tem. Fantástico, tá? Ah, e se eu tiver pensando em vender no mercado? Então, se você estivesse pensando em vender no mercado e você comprou o título a 10% e no segundo dia essa taxa média está sendo negociada no mercado a 10,5%, o que acontece? Se você comprou a 10% e precisasse no próximo dia revender ele a 10,5%, você ia perder dinheiro. Por quê? Qual que é a regra básica? Comprar na taxa alta para vender numa taxa mais baixa. Aqui eu comprei numa taxa mais baixa e estou vendendo numa taxa mais alta. Quanto maior essa taxa, menor o preço. Então, aqui eu paguei um preço de compra de R$ 983,12. Estou precisando revender ele a uma taxa de 10,5. Ok, então seu preço vai cair. Você comprou 983,12 e vai vender 982,71. Ignora essa vírgula aqui. Isso te daria uma rentabilidade no dia de menos 0,04135%. Ok? Ah, e se no outro dia a rentabilidade caísse mais, subisse, mais, para 11%. Poxa, cara, você ia ter uma rentabilidade de novo negativa. Se você tivesse comprado a 983,12, você venderia a 982,35, tá? Que seria, então, o equivalente a essas duas rentabilidades negativas acumuladas aqui. Poxa, o que vocês têm que tomar cuidado? Quando vocês compram um título pelo Tesouro, vocês podem escolher vender para o Tesouro no outro dia ou levar até o vencimento. O que você vai fazer? Se é uma pessoa esperta, você só vai vender para o Tesouro no outro dia se você ganhar. Se você tiver comprado numa taxa muito alta, para sair numa taxa baixa, senão não vale a pena. Você vai perder dinheiro, você vai vender por menos que você comprou, tá? Por isso que eu falo, investimento no Tesouro para tradear tem que ser para tradear, tem que ser um dinheiro que você vai deixar lá e vai conseguir tirar a hora que for oportuno. Não é para você colocar o dinheiro lá e ficar ansioso de que daqui a um mês eu tenho que resgatar. Pode ser que você se estrepe, tá? Então, ponto número 1. Ponto número 2. Se você for uma pessoa que nunca vai querer gerir seu dinheiro na vida e vai pôr isso na mão de outra pessoa, comprando um fundo de investimento, o que é um fundo de investimento? Você vai no banco e compra uma carteira de coisas que tem lá dentro, né? Títulos, ações, pode ser composto por um monte de coisa. E aí você passa a comprar, na verdade, uma cota dessa carteira. Então, são várias pessoas comprando essas cotas, aí o banco pega esse patrimônio todo, consegue diversificar a carteira e aí você tem a quantidade de cotas proporcional ao capital que você colocou. Isso é um fundo de investimento. É muito bom? É muito bom porque tem diversificação, né? Às vezes você com R$100 não consegue, só consegue comprar 2 títulos. No fundo, com R$100 você consegue comprar uma carteira grande. É muito ruim, por outro lado? Eu vou ser honesta com vocês, é um pouco sim, porque o banco não vai se preocupar em ofertar um fundo de investimento muito bom para pessoa física que tem pouco dinheiro, porque, sinceramente, vocês são varejo para ele. Ele não vai se dar o trabalho de fazer um fundo fantástico para vocês. Ou até pode fazer, mas vai ser um fundo com um risco muito maior. Se der tempo da gente discutir fundos na disciplina, geralmente não dá, mas vamos supor que eu consiga, né? Eu posso até deixar um material adicional para vocês verem também, caso eu não consiga. Fundos têm vários riscos embutidos, vários. Um risco que vocês têm que tomar muito cuidado é esse da marcação ao mercado.
Então, o gestor, no momento que ele compra o título público e põe dentro do fundo, ele é obrigado a precificar como se ele estivesse vendendo no mercado. Mesmo que ele não venda, o valor do título vai ser precificado em R$ 982,71, tá? Consequentemente, se você quiser resgatar o dinheiro do fundo naquele dia, você vai sofrer essa rentabilidade negativa aqui nesse papel, porque ele é obrigado a marcar dessa forma. Ele é obrigado a precificar as cotas do fundo como se estivesse vendendo, independente de vender ou não. Então, tomem muito cuidado se vocês decidirem comprar títulos do Tesouro só por fundos, porque vocês vão sofrer com as variações de mercado. Essa que é a dica. Vamos voltar lá para a questão que eu dei uma pulada, que foi a questão dos tributos, né? Ah, tem tributos em comprar títulos do Tesouro? Tem. Se vocês resgatarem em menos de 30 dias, vocês vão pagar IOF. Então, não vale a pena comprar um título público para ficar menos de 30 dias, porque o IOF é 96% da rentabilidade, não do principal, da rentabilidade entre a data da compra e o resgate, no primeiro dia, tá? Aí, se vocês esperarem 30 dias, esse IOF já é anulado. Então, ficarem em títulos mais de 30 dias, primeira regra. Quanto mais tempo você fica também, maior o prazo aí, menor o imposto de renda, ele é regressivo, né? Quanto mais tempo, menor. Então, se você ficar acima de 2 anos, você vai pagar 15% em cima da rentabilidade obtida no papel aí. Também tem outras taxas. A taxa de custódia, eu não sei se são todas corretoras que cobram, eu acho que algumas não cobram, tá? Tem que olhar. Que é a taxa que incide para guardar esse título, né? A corretora cobra e, na verdade, nem é a corretora. Essa taxa de custódia é do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o SELIC, né? Ele que faz a liquidação e custódia de títulos públicos. Lembra que a gente viu isso numa das primeiras aulas? Pois é, então ele cobra essa taxa aí de 0,3% ao ano sobre o valor da compra, tá? Sobre o valor da compra. Então, aí é sobre o principal, ok? Taxa de administração. Desculpa, a taxa de custódia, ela é cobrada semestralmente também, proporcional, né? No primeiro dia útil de janeiro e de julho, tá? Então, tem esse detalhe também. E ela também cobrada se tiver ocorrência de venda ou vencimento do título e ou pagamento do cupom que houver primeiro. Então, tem que tomar cuidado com essa taxazinha. A boa notícia é que o site do Tesouro já calcula tudo para você, então ele já te dá a rentabilidade líquida ajustada, tá? A essas taxas. A taxa de administração, isso não é cobrado pelas corretoras hoje em dia. Antigamente era cobrado pelos bancos, mas acho que hoje em dia os bancos também já deixaram isso na lona. Então, olhem, porque às vezes você vai comprar, vou comprar o Tesouro pelo Banco do Brasil, que é mais fácil. Às vezes ele está te cobrando taxa de administração, ao passo que a corretora não vai cobrar. Então, dá aí uma economia, né, em cima do valor da compra do título. Bom, vamos fazer então aqui uma simulação básica. Se eu estiver falando de um título Tesouro Pré-fixado, que eu comprei em 14/3/2018, ele vence 1/1/2021, essa simulação é lá na calculadora do Tesouro Direto, na própria página do Tesouro Direto, tá? Investi R$1.000. A taxa do papel na compra foi de 8,13. Então, eu estou comprando papel por 8,13. De onde sai essa taxa? Você vai lá no site do Tesouro e pega a taxa aqui, olha. Tá? Essa taxa indicativa aqui, essa taxa essa é a taxa efetiva do papel, é a TIR do papel, é o retorno até o vencimento do título, ok? E eu jogo aqui. Aí eu vou em calcular. Bom, ele vai me dar os dias corridos, entre a data da compra e o vencimento, dias úteis entre a data da compra e o vencimento, o valor investido, a rentabilidade bruta, e aí ele vai tirando para a gente a taxa de custódia, taxa de administração deixei zerada porque de fato isso não é cobrado mais pelas corretoras, o imposto de renda,
quanto você vai resgatar e a rentabilidade líquida. Então, 8,13 é o correspondente a 6,73%, tá? É importante você ter conhecimento da taxa bruta e da taxa líquida para você, inclusive, conseguir comparar as alternativas, outras alternativas de títulos disponíveis no mercado. Inclusive, se a gente estiver falando de títulos privados que não cobram imposto de renda. Então, você tem que fazer essa conta aí. Quais que são os riscos dos títulos do governo? Primeiro, o calote. O segundo, você comprar um pré-fixado, como esse caso aqui, e as taxas começarem a subir. Então, comprei a 8, mas a taxa Selic está 14%. Então, eu perdi uma oportunidade de ganhar mais por não ter ido para um investimento remunerado a Selic, ficando então nesse 8% pré-fixado. E o mesmo acontece com o Tesouro Selic, ou LFT. Você compra ela e de repente as taxas caem e ela vai acompanhar a taxa Selic meta, né? Também. Consequentemente, eu comprei ela quando a Selic estava 8%, feliz da vida, e aí de repente a Selic caiu para 2%, e aí agora eu estou ganhando 2%. Então, eu perdi por não ter comprado um pré-fixado. Outro problema isso também pode acontecer com a NTN-B, né? Você começou a perceber uma redução nas taxas de juros praticadas pelo mercado, visto que um dos componentes da remuneração é uma taxa pré. Então, entre aspas, a NTN-B, como tem uma taxa pré mais o IPCA, você pode correr o risco de ter comprado 4% ao ano mais IPCA e a Selic básica meta ter subido para 14%. E aí você está ganhando 4% ao ano mais IPCA, que nunca vai chegar nos 14%. Né? E aí você perdeu a oportunidade por não ter ido num título que remunerasse só Selic. E tem uma coisa que pode acontecer, que é o risco de liquidez. Quando eu já vi isso acontecer em cenários muito extremos econômicos, eu confesso que eu não acompanhei o Tesouro Direto na época mais tensa do Covid. Eu não vi se o governo estava efetuando recompra de títulos. Mas eu já falo para vocês um dia que ele não efetuou, que foi o Joesley Day. No dia que o Joesley soltou os podres do Michel Temer e a gente começou a ter um risco real de impeachment, nós vimos o mercado ficar maluco. Então, simplesmente o Tesouro Direto foi suspenso por um tempo determinado, até que os investidores conseguissem ajustar um pouco esse movimento desesperador das pessoas, né? Enfim, isso que eu comentei com vocês. É isso, essa aula básica, né? Não deixem de anotar a dúvida, não deixem de tirar as dúvidas comigo nas aulas, eu ia falar presenciais, né? Mas na verdade nas aulas online, né? Enfim, que nós tivermos. E pratiquem essas precificações que estão lá na lista também, tá? Façam a lista de exercício, ok? Um abraço, até a próxima.